Confronto esperado. Palmeiras avança e enfrenta o Flamengo na grande final da Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vene Casagrande falou sobre a expectativa do grande jogo entre Flamengo e Palmeiras na grande final da Libertadores 2025. Trouxe novidades sobre o time titular que enfrenta amanhã o Sport em casa pelo Campeonato Brasileiro. Tem novidade na escalação. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Põe aqui no telão, final da Libertadores 2025. E por isso deve sorrir e desfrutar, Vene Casagrande, torcedor do Flamengo. É muito legal chegar na final. Não, cadê, ó? Cadê? Bota lá, essa é a final histórica. Vamos botar aquela arte ali? Vamos contar pro povo o dia, o horário e talvez o local. O Estádio Monumental de Lima, no Peru. Esse estádio aí que o Flamengo foi campeão em 2019. Então tem um carinho especial, uma história especial do Flamengo com o local. Sábado, dia 29/11, às 17 horas. Mas o papo, boa tarde, Vene Casagrande, inclusive, Lucas em 2019 Pedrosa, não seria lá, né? Seria em Santiago. Eles mudaram, assim, 2 dias antes. Tava com um problema no Chile, né? Exatamente. Um problema político no Chile, perfeito. nas ruas. Ô, Vene Casagrande, isso pode mudar? Será que não vai ser em Lima ou você acha que é difícil? O presidente da CBF falou sobre isso ontem, Olha, né? Fernandinha, eu sou um cara extremamente curioso e, obviamente, eu fico perguntando às pessoas da Conmebol sobre isso. Eles garantem que a final vai ser em Lima. O que pode acontecer para que o local seja alterado? O que aconteceu em 2019. E aí Um caos no local. Um caos total, e aí não tem como você garantir a segurança nem dos clubes, muito menos dos torcedores que marcarão presença para poder assistir esse grande duelo. Mas assim, a Conmebol já trabalha com a final em Lima, inclusive vai assumir o estádio, porque eles assumem o estádio um período antes para poder preparar gramado, arquibancada. Então assim, a Conmebol trabalha para isso. Eu não posso ser leviano, chegar aqui na frente das câmeras e garantir que será em Lima, porque a situação lá pode piorar, a situação política. Inclusive já foi pior, agora vem melhorando aí nos últimos dias. O que eu Você prefiro? como rubro-negro. Olha, eu vou ser sincero, Fernandinho, eu sou totalmente contra mudar algo que já foi combinado. A não ser que, de fato, você não consiga garantir a segurança do público. Se isso aí já foi avisado, inclusive muita gente já se programou, já alugou hotel, já comprou passagem, não faz sentido você mudar só porque são 2 clubes brasileiros, então vamos trazer para o Brasil. Eu não acho isso correto. Eu não gosto de ficar mudando algo que já havia sido combinado, repito, a não ser que não tenha segurança para o público, para os jogadores também, obviamente. E o Samir Chald, que é o presidente da CBF, ele esteve ontem no jogo entre Palmeiras e LDU e ele foi questionado sobre a situação política no Peru e respondeu sobre a possibilidade da final da Libertadores ser transferida para o Brasil, já que a final vai ser brasileira. Vamos escutar ele e na volta eu quero também a opinião do Pedrosa. Rodou. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, isso se os clubes tiverem interesse. A CBF, se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, então é ela que define. E aí, Pedrosa, você acha ruim mudar? São 2 brasileiros. É o que eu falei, cara. Seria muito legal ter a final do Brasil? Seria muito legal. Como Ótimo. foi Palmeiras e Santos no Maracanã. Exato, seria muito legal. Não no Maracanã, porque aí não ia ser campo neutro, mas em algum outro estádio que os 2 pudessem frequentar. Mas eu acho que você tem torcedores que compraram lá quando saiu a notícia de Lima. Às vezes o cara faz o seguinte, é na semana do dia 29, eu vou comprar aqui a passagem, vou comprar o hotel, vou reservar. Se o meu time for para a final, ótimo, estarei na final. Se não for, eu vou aproveitar aqui o momento da minha viagem, mas ele se programa para aquilo. Aí o cara gasta dinheiro. Aí do nada, faltando um mês, vai mudar tudo? É justo com esse cara que conseguiu se planejar para poder estar lá? Eu acho que não é justo, causaria um transtorno muito grande. A cidade de Lima é uma cidade muito bonita, uma cidade muito que tem essa recepção muito grande para os turistas. Um estádio com 80 mil lugares aí disponíveis. Tenho certeza que o Flamengo e o Palmeiras vão lotar esse estádio. Então, assim, eu acho que nesse momento não faz sentido você mudar. E aí você também pensa, como você falou, né, Pedrosa, o transtorno das pessoas que já compraram. Ia ser muito mais interessante e muito mais possível. E aí eu falo que a final única, ela é uma elitização do futebol, Sim. né?
Você começa a deixar só acompanhar a final quem tem condição de ir até lá, né? Afinal, quando tinha um jogo em cada local, e a população do time que morava ali no entorno do seu estádio, que é a sua casa. Então é uma elitização do futebol, mas ela já aconteceu, já está acontecendo e já tem um tempo que isso acontece. Mas quem já comprou não tem nada a ver com isso. Realmente é um transtorno para todo mundo, inclusive para a galera do Peru, que tem os hotéis, que estão esperando que tenha aquele volume de gente, porque é muita gente transitando na cidade, movimentando o comércio, envolve patrocinador, né? Também. Tudo. Não é só o público que já se programou, não é só os clubes que vão participar da final, envolve o local, como você acabou de mencionar, patrocinadores, investidores que pensaram na situação, enfim. Eu não acho extremamente legal, eu acho injusto, inclusive, fazer isso, mas, claro, tem que ter segurança. Se o país, se o governo não garantir a segurança das pessoas que vão marcar presença lá, porque são várias pessoas que vão sair dos seus respectivos países, provavelmente tem brasileiro que mora na Argentina que vai para lá também, não é só aqui os brasileiros que sairão do Brasil. Enfim, eu sou contra mudar. E a final entre Palmeiras e Flamengo terá nomes repetidos daquela final. Essa final aqui, gente, já aconteceu em 2021. Pelo lado do Flamengo, é o Arrascaeta, o Michael, que não tem sido relacionado, mas está no elenco, o Bruno Henrique, o Pedro e o Felipe Luiz. Na época, o Felipe Luiz era jogador do Flamengo. Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira, o Everton, que está se recuperando de lesão, ainda não sabe se vai poder jogar, Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e Andrés Pereira, que estava em 2021 no Flamengo. Achou algum erro aí, Pedrosa, na sua careca de HD? Não, é porque o Michel, se eu não me engano, estava relacionado para esse jogo agora. Ele estava no banco. Ele foi relacionado. Ele ficou no banco. Ele ficou apesar de ser mas um eu acho que a jogador questão foi, ele não estava sendo tão muito usado, utilizado, né? Exato. Mas é porque as pessoas às vezes até esquecem que ele tá no Flamengo, né? Mas ele tá, para quem não acompanha o Flamengo no dia a dia, né? Muita gente queria, inclusive, que ele fosse titular naquela final. Não, naquela... Ah, é verdade. O Michael, em 2021, foi o melhor jogador do Flamengo. Inclusive, o Renato Gaúcho não começa com ele, o que gerou muita crítica na ocasião. Sim. Porque, de fato, ele foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Melhor jogador do Flamengo com o técnico Renato Gaúcho. Tanto é que logo depois ele foi vendido por cifras milionárias lá para o mundo árabe. Porque ele era um baita jogador na ocasião, longe de ser o Michael atual. Mas o assunto mesmo, Lucas Pedrosa, é o Andrés Pereira. Claro. E como é que o destino faz as coisas acontecerem? Para quem não lembra, o Andrés, em 2021, era jogador do Flamengo, e aí ele escorrega numa bola e sai o gol do Daverson, e assim o Palmeiras é campeão. E era o melhor jogador em campo. Ele jogando muito bem, jogando bem. Ele é um ótimo jogador de seleção, até brasileira, né, que ele tem 2 nacionalidades, e aí ele foi embora, foi jogar lá fora, a torcida ficou boa parte da torcida com o ranço dele, o Pedrosa, aquela imagem eu vou sair em defesa, Fernandinho. Você não? Eu vou sair em defesa. Fala. Eu vou ser muito sincero em relação ao Andrés Pereira. Embora ele tenha dito recentemente que, entre aspas, foi maltratado, muito pelo contrário. Após esse lance aí, que pra mim é o pior lance da história do Flamengo, é o maior erro da história do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma final de Libertadores da América. 2 dias depois ele foi abraçado por membros da torcida organizada dentro do Ninho do Urubu, e eu lembro como se fosse hoje isso. Algo que gerou muita revolta em alguns rubro-negros. Como é que você abraça um torcedor? Ele foi abraçado pelo torcedor do Flamengo. Inclusive, depois que ele saiu, ele continuou dando entrevista dizendo que um dia queria voltar para jogar no Flamengo. E hoje em dia, ele trata a situação como se ele tivesse sido muito maltratado, escorraçado. Muito pelo contrário. O Andrés Pereira foi abraçado por grande parte da torcida do Flamengo, e aquela pequena parte que não queria o Andrés Pereira mais no Flamengo ficava revoltada com essa torcida que abraçava o Andrés Pereira. Era aquela coisa, aquela dupla opinião. É uma galera que gosta muito de um, abraça, e o outro... Ah, mas eu tenho ranço. Isso é super natural, né? É porque mas a forma como ele fala, parece que ele saiu daqui escorraçado. Não. E ele só saiu porque a diretoria, na ocasião, não cumpriu a palavra. Tanto é que virou na cara dele e disse, a gente vai te comprar. E ele comprou residência, que ele esperava ficar. Então não adianta ele chegar com um discurso agora de que, eu saí escorraçado do Flamengo. Não saiu, não. Não saiu. Mas aí, agora, o que os deuses do futebol escolheram? Ô, Lucas Pedrosa, no último confronto, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, brigando pela liderança, ele escorregou batendo uma falta. Sim. A galera comemorou como se fosse um gol lá no Maracanã. E agora ele está aqui encontrando o
Flamengo no Palmeiras. Que loucura, Pedrosa. Loucura, cara. Loucura e você pensar Jogou que... muito ontem, hein? Exato, jogou muito, muita qualidade, é um excelente jogador, mas você pensar que no início do ano o Palmeiras tentou, ia pagar uma pila por ele, não conseguiu. No meio do ano pagou praticamente metade do preço. E agora ele tá aqui. E agora ele também vai enfrentar o Flamengo nessa final. Igual você ir na feira depois das 13. É isso aí. É a mesma frutinha, só que ela tá um pouquinho mais barata. Tá mais barata. É. Exato. Cara, eu acho que vai ter que ser um jogo muito mais mental pra ele do que técnico. É porque verdade. Tecnicamente, o Andrés Pereira é um dos melhores meias do Brasil. É um cara de alto calibre que estava até agora na Premier League. Agora, psicologicamente, cara, assim como ele sentiu o jogo no Maracanã. Eu também acho. Ele sentiu o jogo no Maracanã. Ele sentiu a galera vaiando ele sentiu tudo que envolvia aquela partida. Mas em Lima, no Peru, vai ter a torcida do Palmeiras. Aí pode tranquilizar um pouco mais. Eu tô muito ansioso, cara. Tô muito ansioso pra esse jogo. Vai ser uma super final, hein? Porque assim, o Flamengo e o Palmeiras chegam em 2025... com times mais consistentes e melhores do que chegaram naquela final. Até com a casca da própria competição, né? E disputando o Campeonato Brasileiro. Coisa que naquela ocasião também não existia. Eu arrisco a dizer assim, é porque eu não assisti todas as finais da Libertadores. Mas essa final aí, com certeza, na história da competição, é top 3 fácil. Em todos os sentidos. Vamos lá. Vamos esperar chegar o jogo, porque às vezes chegar na hora também fica aquele jogo Não, eu não tô dizendo que vai ser um jogão. Eu tô falando assim... A expectativa. Exatamente. Em todos os sentidos. Olha tudo que está sendo envolvido. Boca e River, Vamos lá. Eu só vou lembrar aqui. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do Flamengo, BAP, eles não se falam. Recentemente teve uma reunião da Conmebol entre os semifinalistas, eles nem sequer apertaram a mão. É um criticando o outro publicamente. Tem a situação envolvendo Andrés Pereira. Hoje, Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E também tem a qualidade técnica dos jogadores. A gente fala aí de um futebol sul-americano que vem elevando a qualidade técnica. Bilionários. Olha quantos jogadores de altíssimo nível tem no Palmeiras e tem no Flamengo. Eu sei que a final é só daqui a 29 dias. Eu sei disso tudo. Mas, independentemente disso, gente, é uma das maiores finais da competição, se não for a maior final, tá? Por todos esses ingredientes envolvidos aí. Foi quando o ano? Eles jogaram até lá em Madrid. Qual foi o ano? Foi 2000, eu tava no Jornal Dia. Gente, 2018. Boca e River é igual ser um Vasco e Flamengo na final. É grande demais. Então, é por isso que eu falei top 3. É porque, não, assim, da história do futebol brasileiro, essa é a maior sem sombra de dúvida. Essa é a maior. Porque ela já teve. Podem ser tetra ainda. Esse momento do futebol brasileiro, que tá todo mundo com casca. Há 10 anos, a gente passava um dobrado na Libertadores. Vocês lembram disso, né? Sim. Pra quem é mais jovem e fala, não, mas não é normal. Não é normal. Todos nós aqui já vivemos de comemorar vaga só. Venê também, em algum momento das histórias. E pelo contrário, momentos que você só tinha eliminações bizarras. Um dos dias mais tristes da minha vida, não é só como torcedor, foi a eliminação do Flamengo para o América do México com o gol do Cabanhas. Um dos dias mais tristes. E aquilo ali era o ápice. Caramba, tô numas oitavas, sabe? Claro. Hoje é normal, né, o Flamengo chegar na final. Olha só, e nesse sextou a gente sempre vai falar com o puro suco da TV aberta do Rio de Janeiro. Flavini que tá na Uruguaiana. Tem flamenguista aí nessa expectativa da Libertadores. Hoje eu vi naquele carro de aplicativo, o rapaz tava com a camisa do Flamengo. Fala comigo, Flavini. Boa tarde pra você. Oi, Fernandinha. Boa tarde pra você, Venê Pedrosa. Boa tarde pra todo mundo. Sente só o clima que tá aqui na Uruguaiana. E aí, rapaziada? Cadê a galera do Mengão? Tá todo muito animado aqui, vestido de rubro-negros. Tem caixa de som com o hino do Flamengo, aqui, cantando o hino, o pessoal ainda no clima da comemoração da classificação do Flamengo para a final da Libertadores, agora já sabem o adversário que vai ser o Palmeiras, confiança grande, clima de festa, todo mundo brincando, olha que legal, essa é a nossa Uruguaiana, puro suco, de TV aberta, de Rio de Janeiro, vamos bater um papo com eles então, olha só, vamos começar daqui, batendo esse papo, o que vocês acharam da classificação do Palmeiras? Estava esperando a LDU, que venha o Palmeiras. Vai ser difícil, né? Sinceramente, pra gente seria melhor pegar a LDU, mas o Palmeiras vai ser bom também, que a gente tá com eles entalados e agora é a nossa hora, não tem jeito. E o Azarão agora tá do outro lado, né? Agora o Azarão tá lá, então... Quem é o Azarão? Azarão Andrés Pereira. É, o Azarado. Azarão, é o Azarado.
Ele tem uma dívida com o Flamengo, né? Ele tem uma dívida, ele vai pagar com o Tetra agora. O Tetra é nosso, tá? O Tetra é nosso! O Tetra é nosso! É Tetra! Não tem jeito. Vamos comer porco assado. Não tem jeito, ó. Isso é Flamengo, é o treta. Vem, vem. Se não vir, a gente vai. Não preocupa não esse Palmeiras embalado. Meteu 4 na LDU. Calma, isso aí só foi calma. Ele sabe que não vai arrumar gato mole. É Flamengo. Todo mundo sabe quem é o Flamengo. Quem é o Flamengo, gente? Quem é o Flamengo, gente? Agora você me mostra aqui. Cadê um vascaíno, um palmeirense? Eu vou te mostrar até a gringa aqui flamenguista. Toma! Cadê? Mostra um aí. Um. Cadê você? Sumiram, a gente procurou, mas não achou. Olha essa menina bonita aqui, torcedora do Flamengo. Fanda, manda um beijo lá pra Fernandinha. Beijo, Fernandinha. Quanto é que vai ser? Flamengo e Palmeiras na final. Vai ser quanto o jogo? 4-1. 4-1 Flamengo, claro. O pai da Lavínia tá confiante também? Sempre, sempre. Mengão, esse ano não vai dar mole pro Palmeiras, não. Vamos ser campeão em cima deles. Descontar 2021. É a hora de descontar, né? Vamos continuar essa resenha aqui com o pessoal. O que espera desse Flamengo e Palmeiras? Olhando o jogo ontem, ficou preocupado, estava preferindo a LDU? Não, preocupação nenhuma. Nosso Flamengo. Flamengo é Flamengo. Tem que respeitar a tradição. Eu sei que porco, quando vier, a gente vai comer ele assado. Não tem jeito. É o urubu. Flamengo é tradição. André Pereira, ó. Tem uma dívida com a gente lá, irmão. Tem uma dívida, hein? Vai pagar com traição, que ele traiu o Mengão e agora ele vai ter que pagar. Vamos aproveitar, vamos aproveitar que tá chegando o Natal, a gente vai comer porco assado, tá? Essa é a confiança. Eu vi o torcedor experiente aqui. Como é que vai ser esse Flamengo e Palmeiras? Preferir a LDU? Preocupa esse time do Abel? Não preocupa, porque para ser campeão tem que ser sofrido. Então, estamos confiantes, com certeza. Tá confiante, né? Vamos encerrar aqui. Esse é o último recado para fechar e devolver. Você é de onde? I don't speak português. França? Sim. Francês da Qual França. equipe aqui? Flamengo. É o francês, está com o Flamengo. E como é que vai ser o final de ano? Vai ser de festa, então? Vai antecipar o Réveillon? Acho que nós vamos emendar, né? De 29 de novembro até 1º de janeiro, né? Que é festa direto. Exatamente. Festa na favela! Favela! Muito pessoal aqui. Favela! Entendeu? A do André. Você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão. É com você, Fernandinha. Vamos lá. Valeu, Flavinic. Vai descansar, homem. Sextou, hein? Vai curtir sua família. Um beijo, vai almoçar. Olha, Vene Casagrande, não vai ter gato mole, não. Não tem jeito. Mas Foi eu o já que ele imaginava disse. Flamengo e Palmeiras na final mesmo. Não vai ter gato mole, não. E a disputa entre Flamengo e Palmeiras continua também, como o Pedrosa lembrou, no Brasileirão pela liderança. O rubro-negro vai enfrentar o Sport. Esse jogo é amanhã no Maracanã. Pedro e Cebolinha seguem como desfalques. Alguma novidade para esse jogo, Vene Casagrande? Não, nenhuma novidade, mas pelo que eu entendi da entrevista coletiva do Felipe Luiz depois do último duelo, deu a entender que ele vai começar com o Samuel Lino, porque ele pediu apoio da torcida a jogadores que foram caros, que estão com uma etiqueta ali, com valor caro, mas que não estão desempenhando muito bem, e ele gostaria do apoio da torcida para resgatar o bom futebol desses jogadores. Então eu entendi que o Samuel Lino será titular nesse duelo aí. E agora, um mesinho até a final da Libertadores. Então, Palmeiras e Flamengo 100% focados nessa brigaiada aí do Brasileirão, Pedrosa. Sim, e assim, eu tava dando uma olhada nos jogos do Flamengo e jogos do Palmeiras também. O Flamengo tem uma tabela mais fácil do que a do Palmeiras, principalmente porque o Flamengo enfrenta o Sport 2 vezes. O Flamengo pega o lanterna do campeonato, o saco de pancadas, com todo respeito ao Sport, e não pode nem pensar em não conseguir 6 pontos, enquanto o Palmeiras pega o Santos 2 vezes. E aí, beleza, o Santos está num momento ruim, a gente sabe disso, mas é um clássico. É muito mais difícil do que o Flamengo pegando o Sport. De forma geral, acho que tirando esses 4 confrontos que eu citei aqui, tá muito equilibrado. O Palmeiras pega o Fluminense ainda, o Flamengo pega o Fluminense ainda, só que é no Maracanã. Então você tem mais um jogo em casa. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tem 3 jogos no Allianz e o Flamengo tem 4 ou 5 jogos dentro do Maracanã. Eu posso trazer os jogos do Flamengo? Pode. São 6 jogos até a grande final da Libertadores. Flamengo e Sport,
Aí São Paulo e Flamengo, que vai ser na Vila Belmiro, não vai ser no Morumbi. Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, que será na Arena Pernambuco. Fluminense e Flamengo, que o Pedrosa mencionou, e aí Flamengo e Bragantino, e depois tem a final contra o Palmeiras. É, uma sequência bem... Mas a gente mostrou aqui aquele dia, né? O Palmeiras, eu acho que pega o Mirassol, não é isso? Pega o Mirassol. Pega o Mirassol, pega o Santos 2 vezes. Ai, eu não lembro. Mas a gente mostrou até aqui um dia, a gente mostrou a tabela. E aí, agora... olha, começar a torcer contra você, hein? Contra mim? Nesse duelo aí, o melhor empate pra Sabe você. o que eu posso falar? Boa sorte pra você. Ai, como é que ele tá se achando, Eu achei que você Benê? fosse falar, abre o olho. Não, ela vai torcer contra o Vasco. Boa sorte pra ela. Boa sorte. Atualmente, Agora... Jogos Vorazes. O futebol, eu falo pro meu marido, Jogos Vorazes. Quem não assistiu esse filme, assista. É muito legal, inclusive. Botou na selva, irmão? Rossi em busca da cidadania brasileira. O futuro do goleiro no Flamengo. E na seleção, o goleiro Agustin Rossi, atual titular do Flamengo, vive um momento de grande transformação em sua carreira. Depois de se consolidar como uma das figuras mais importantes da equipe rubro-negra, o argentino iniciou um processo que pode mudar completamente o rumo de sua trajetória profissional: a busca pela cidadania brasileira. A naturalização, se concluída com sucesso, abriria a possibilidade inédita de o arqueiro defender a seleção brasileira, algo que até pouco tempo atrás parecia inimaginável para um jogador nascido em Buenos Aires. Desde que chegou ao Brasil em 2023, Rossi vem demonstrando total adaptação ao país, tanto dentro quanto fora de campo. Sua presença segura no gol e seu carisma junto à torcida o tornaram um dos ídolos recentes do Flamengo. Com defesas decisivas em competições nacionais e internacionais, ele rapidamente conquistou o respeito dos torcedores e da comissão técnica. Agora, com a possibilidade de adquirir a cidadania brasileira, Rossi começa a sonhar mais alto, mirando não apenas títulos pelo clube, mas também uma oportunidade de vestir a camisa da seleção. De acordo com as regras da FIFA, a mudança de nacionalidade esportiva é permitida sob determinadas condições. Um jogador pode defender um novo país se cumprir pelo menos um dos critérios estabelecidos: ter nascido no território em questão, possuir pais ou avós com a mesma nacionalidade, ou ter residido legalmente no país por um período mínimo de 5 anos. Além disso, existem exigências relacionadas ao histórico do atleta, com sua seleção de origem. A entidade máxima do futebol estipula que o jogador não pode ter disputado mais de 3 partidas oficiais pela antiga seleção antes dos 21 anos de idade, e que sua última aparição deve ter ocorrido há pelo menos 3 anos. No caso de Rossi, esses critérios parecem jogar a seu favor. Embora tenha sido convocado pela seleção argentina em setembro de 2021, o goleiro não chegou a entrar em campo em nenhuma partida oficial. Essa ausência de jogos oficiais é um ponto determinante, pois o impede de estar preso à Federação Argentina. Com isso, ele tem a chance de solicitar formalmente à FIFA a troca de associação desde que o processo de naturalização no Brasil seja concluído. Para formalizar o pedido, Rossi precisará enviar uma solicitação diretamente à FIFA, acompanhada de uma série de documentos comprobatórios. O procedimento inclui declarações pessoais, justificativas para a mudança e testemunhos que reforcem o vínculo do jogador com o Brasil. Do ponto de vista legal, a naturalização também exige que ele cumpra requisitos previstos na legislação brasileira, como possuir capacidade civil plena, residir no país por pelo menos 4 anos ininterruptos, demonstrar proficiência na língua portuguesa e não ter condenações criminais. Caso atenda a todas essas condições, Rossi poderá receber o tão desejado passaporte brasileiro. Dentro do Flamengo, a possibilidade de ver o goleiro atuando pela seleção brasileira causa tanto entusiasmo quanto curiosidade. Felipe Luiz, ex-jogador e atual técnico do clube, foi questionado sobre o tema e expressou uma opinião sincera e bem-humorada. Você imagina um argentino jogando um Mundial pelo Brasil? Não vejo risos, mas tem nível. Eu sinceramente não vejo nunca um argentino de nascimento vestindo a camiseta da seleção. Mas claro, tem todo o direito do mundo de ganhar o passaporte, declarou o treinador. A fala reflete a surpresa natural que a situação gera,
mas também reconhece o direito e o mérito do atleta. A discussão sobre naturalizações no futebol não é nova. Diversos países já recorreram a jogadores estrangeiros para reforçar suas seleções, principalmente quando esses atletas passam longos períodos atuando em um mesmo país e criam uma relação afetiva com ele. Exemplos não faltam. Diego Costa, naturalizado espanhol. Thiago Motta, brasileiro que defendeu a Itália. E mais recentemente Jorginho, também brasileiro, que brilhou com a camisa da seleção italiana. No Brasil, porém, esse tipo de situação ainda é raro, o que torna o caso de Rossi especialmente interessante. Se a naturalização de Rossi se concretizar, os impactos podem ser amplos. Do ponto de vista do Flamengo, o clube poderia passar a contar com o goleiro como atleta nacional, o que liberaria uma vaga de estrangeiro no elenco. Um detalhe importante em competições que limitam o número de jogadores estrangeiros relacionados por partida. Para a seleção brasileira, Rossi poderia ser uma opção de peso em um momento em que a posição de goleiro vive uma fase de renovação, com nomes como Alisson e Ederson já consolidados, mas com o futuro a médio prazo ainda em aberto. Com contrato vigente até o fim de 2027, Rossi tem sua permanência no Flamengo, assegurada por mais alguns anos. O clube carioca investiu pesado para garantir sua contratação e confia plenamente em seu potencial. A possível convocação para a seleção brasileira seria, portanto, não apenas uma conquista pessoal para o atleta, mas também um marco simbólico para o Flamengo, que teria um estrangeiro naturalizado, representando o país com o manto verde e amarelo. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra observa o processo de perto. A naturalização de Rossi, embora dependa de trâmites burocráticos e de tempo de residência, é vista como uma iniciativa positiva. O goleiro demonstra profundo respeito pela cultura brasileira. Aprendeu o idioma com fluência e frequentemente declara seu carinho pela torcida e pela cidade do Rio de Janeiro. Essa identificação genuína reforça a ideia de que sua ligação com o Brasil vai além do futebol. Enquanto o futuro de Rossi é definido, o Flamengo vive um momento de intensas movimentações também em outras frentes. O volante Ryan Lucas, uma das promessas formadas na base do clube, é tema de negociações com o futebol europeu. Emprestado ao Sporting de Portugal desde junho de 2025, o jovem aguarda uma decisão importante. O time português tem a opção de compra fixada em 4 milhões de euros, o equivalente a cerca de 25 milhões de reais. A confirmação ou não desse negócio pode influenciar diretamente o planejamento do Flamengo para a próxima temporada Ryan. Lucas estreou como profissional pelo Flamengo em 2024 e participou de 4 partidas antes de ser emprestado. A ida para a Europa foi vista como um passo estratégico para seu amadurecimento técnico e tático. No Sporting, ele estreou oficialmente no dia 28 de outubro de 2025, na goleada por 5-1 sobre o Alverca pela Taça da Liga de Portugal. Sua atuação sólida nesse jogo aumentou o interesse do clube lisboeta em efetivar a compra. Caso o Sporting não exerça a opção, o Bournemouth da Premier League já demonstrou disposição para contratá-lo, possivelmente com um empréstimo subsequente ao Moreirense, clube parceiro da equipe inglesa em território português. Esses movimentos de mercado mostram como o Flamengo se tornou um dos clubes brasileiros mais integrados ao cenário internacional. Com um elenco valorizado, estrutura de ponta e uma gestão mais profissionalizada, o time carioca é constantemente sondado por clubes europeus, tanto por suas jovens promessas, quanto por atletas mais experientes. Além das questões contratuais e administrativas, o Flamengo também se prepara para um dos momentos mais esperados da temporada, a final da Copa Libertadores da América. No dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, o clube enfrentará o Palmeiras em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do continente. O jornalista Arnaldo Ribeiro comentou recentemente sobre o duelo e apontou o Palmeiras como favorito no momento, embora tenha ponderado que muita coisa pode mudar até a data da decisão. A equipe comandada por Abel Ferreira vem demonstrando grande consistência, especialmente após a virada épica sobre a LDU. Nos primeiros 45 minutos daquele jogo no Allianz Parque, o Palmeiras apresentou um futebol intenso, ofensivo e organizado,
dominando completamente o adversário. O jovem Alan foi o responsável pela assistência que resultou no primeiro gol, marcado por Ramon Sosa, levando os mais de 40 mil torcedores ao delírio. Na segunda etapa, o técnico português fez ajustes pontuais, colocando em campo Rafael Veiga e Felipe Anderson. A entrada de Veiga foi determinante para a virada no placar, com o meia marcando 2 gols, um deles de pênalti, e conduzindo o Palmeiras a uma vitória inesquecível. Com essa atuação, o clube paulista reafirmou sua condição de potência sul-americana e mostrou por que é considerado um dos grandes favoritos ao título. O Flamengo, por sua vez, chega à final com um elenco experiente e motivado. Sob o comando de Felipe Luiz, o time tem mostrado equilíbrio tático e força ofensiva, características que sempre foram marcas do clube nos últimos anos. A presença de Rossi no gol é um dos pilares dessa solidez defensiva, o que torna seu futuro ainda mais relevante no contexto das próximas competições. Enquanto o mundo do futebol observa com curiosidade a jornada de Rossi rumo à cidadania brasileira, o goleiro segue concentrado em seus objetivos imediatos: ajudar o Flamengo a conquistar mais um título continental e continuar sendo um dos melhores goleiros em atividade no país. Seu processo de naturalização pode até ser burocrático e demorado, mas simbolicamente já representa algo maior. Mostra como o futebol é capaz de ultrapassar fronteiras, unir culturas e criar novas identidades. Para os torcedores, a possibilidade de ver um argentino defendendo o gol da seleção brasileira ainda causa estranheza, mas também desperta curiosidade e até certa admiração. Afinal, Rossi não é apenas um estrangeiro buscando benefícios esportivos. Ele é um jogador que abraçou o Brasil, que construiu sua carreira aqui e que, ao que tudo indica, deseja retribuir o carinho que recebeu dos brasileiros. Se a FIFA aprovar a mudança e se o técnico da seleção brasileira decidir dar uma chance ao goleiro, Rossi poderá escrever um dos C